29 de setembro de 2020, boa noite. Eu me chamo Diógenes e juntamente com os colegas Sandra Helena Martins, Anayana Santos, Marcos Vinícius Vieira, Emily Macedo, Anderson Silveira e Adelane Cardoso, nós desenvolvemos esse trabalho com fins de avaliação da disciplina Direito Penal 4 do Centro Universitário UniFG, sob os auspícios do professor Júlio Bossorte Leão Gama. A gente vai analisar o artigo Conceito Penal de Funcionário Público no Direito Brasileiro e Alemão, uma proposta de interpretação restritiva do termo emprego público em empresas estatais, de Raquel Lima Escalcon, publicado na Revista de Estudos Criminais em março de 2019. Este estudo ele objetiva analisar o conceito de funcionário público, como disposto no caput do artigo 327 do Código Penal Brasileiro, e a aplicação deste conceito no contexto das empresas estatais, e utiliza, para tanto, a comparação com as acepções do direito alemão nessa seara. Para melhor análise, nós vamos estruturar essas questões e tratando primeiramente sobre a condição de funcionário público e sua responsabilidade na esfera penal. A autora ela inicia apontando a lacuna da doutrina brasileira no que tange a interpretação do termo funcionário público para fins penais e como ela se cinge não suficientemente à tutela penal do direito administrativo e da administração pública. Aqui vê-se que esse paralelo ele não demonstra nenhuma objetividade, uma vez que os critérios de tipicidade, objetivo e autoria eles não encontram consonância entre esses dois mundos. Os artigos 37 e 39 da Constituição Federal eles nos colocam que emprego público é apenas aquele em que há um vínculo direto, formal e seletista entre a pessoa física e a pessoa política, no caso o município, uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, no caso uma autarquia, ou ainda uma pessoa jurídica de direito privado da administração pública indireta, como é o caso das empresas estatais. O que se questiona é que esse tratamento não deveria ser igual em todos estes casos, dando especial atenção ao emprego público à empresa estatal, cujas finalidades eles não obedecem aos iguais deveres e poderes. Quem ocupa o emprego público em empresa estatal, ele deve ser considerado funcionário público para fins penais? Por que esse questionamento? Ora, essas pessoas que atuam em empresas estatais, caso não sejam considerados funcionários públicos, sofrerão as sanções aplicadas da tutela da administração pública muito mais gravosas que os crimes correspondentes na esfera privada, como corrupção passiva, concussão, peculato, prevaricação. Note-se ainda que, como dito antes, tais empresas estatais, em suma, elas não guardam as mesmas orientações de promoção impessoal e objetiva como os demais entes da administração pública. A gente explica. Aqui a autora aponta que, para justificar a interpretação restritiva do termo funcionário público que ela propõe para fins penais, deve-se conceber aquela cisão do direito administrativo, que a gente disse anteriormente, delimitando a administração pública aos entes submetidos ao regime jurídico de direito público. As regras desse regime jurídico administrativo, elas excetuam as do regime privado, principalmente no que tange à indisponibilidade dos bens do Estado, não estando sujeitos às vontades dos indivíduos. A condição de funcionário público defesa no artigo 327 do Código Penal, ela guarda a existência dos deveres jurídicos extrapenais, que só podem ser conferidos àquele com vínculo direto com a administração pública, com o Estado. Esses deveres jurídicos extrapenais são aqueles deveres de impessoalidade e objetividade na promoção dos fins indisponíveis do Estado, a que sujeitam somente aqueles sob o regime jurídico do direito público. O próprio artigo 327 ele sustenta a existência de um vínculo direto com o Estado. As empresas estatais eles têm interesses e fins comerciais e financeiros, estes totalmente divergentes dos das empresas públicas. Assim, reconhecida a administração materialmente privada das empresas públicas, o agente que violar deveres que lhe guarnecem, eles devem ser qualificados como qualquer outra figura delitiva, mas não como funcionário público para fins penais. Passando para a imersão no direito alemão para análise do tema, justifica a autora essa apropriação da grande convergência e compatibilidade entre o direito penal brasileiro e o direito alemão, além de beber dessa base dogmática bastante sofisticada e que se esmerou um pouco mais que o legislador brasileiro para definir esses conceitos. Vamos lá. Da leitura do ordenamento penal alemão, pode-se aferir que seu conceito de funcionário público
para fins penais é aquele que desempenha tarefas de administração pública em um órgão público ou autoridade pública, o que eles chamam de behold, e em outro órgão, que é o que eles chamam de Sostinstelle. Os debates doutrinários eles se detiveram em classificar esse termo outro órgão com base na tarefa que ele desempenha. Como assim? Fazendo a separação com o direito brasileiro, esse Sostinstelle, esse outro órgão, equivaleria à figura das nossas empresas estatais de direito privado. Lá, os debates doutrinários e jurisprudenciais, eles concluíram que essas pessoas jurídicas de direito privado que faz menção devem ser aquelas que desempenham tarefas de administração pública e que delas se deva esperar a objetividade e impessoalidade própria de uma behold. Ou seja, dela se pode inferir deveres de impessoalidade e objetividade na promoção dos fins disponíveis do Estado, como a gente falou lá em cima, como a gente disse anteriormente. O Tribunal Federal Alemão faz uma metáfora considerando-as como o braço prolongado do Estado, o que não é o caso das empresas estatais que nós estamos abordando aqui, como os Correios, Infraero, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, etc. A autora ela segue analisando os casos da jurisprudência alemã em que esse entendimento prevaleceu e não reconheceu os funcionários de empresas que, embora estatais ou com o governo alemão em seu quadro societário, como funcionários públicos para fins penais que se aplicavam. Para aferir os fins e interesses dessas empresas, ela apontou como critérios o desempenho da tarefa da administração pública, a presença de concorrência no ramo de ação dessas empresas, o que configuraria uma orientação ao mercado, e o objetivo controle público da empresa, caracterizaria então a objetividade e impessoalidade próprias de um órgão público. Resta claro aqui que tais critérios claramente podem e devem ser aplicados ao direito penal brasileiro, notadamente na interpretação desse artigo 327 do Código Penal, pela total convergência e compatibilidade com o que propõe esse artigo, além do que demonstra a necessidade constante do direito brasileiro em se aprofundar na discussão e, através da solidez argumentativa, lapidar os conceitos, dirimir essas lacunas, aprofundar na discussão, como nesse caso no artigo 317, que vem alcançando sem distinção a todos que têm relação com o estatal, seja direito público ou direito privado. Muito obrigado e boa noite. Por hoje é só.